E lá vamos nós, continuando na página 33 do livro de História. Agora é a sua vez. Número 1. Observe a imagem ao lado e responda. Letra A. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? Letra B. Qual é o período da pré-história representado na imagem? Letra C. Quais elementos da imagem permite afirmar que ela retrata esse período? Letra D. As respostas representadas na imagem são nômades ou sedentárias? Como você chegou a essa conclusão? Então são respostas pessoais, porque o livro não vem abordando a resposta. 34. Vocês vão ler e responder. Pagamentos de impostos na Mesopotâmia. Os palácios e muitas vezes templos possuíam oficinas em que eram feitos tecidos, objetos de cerâmica, peças de metal, estátuas, móveis e joias. No entanto, todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para seu sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Uma parte dos bens produzidos pela população era entregue obrigatoriamente ao palácio na forma de imposto e aos templos na forma de oferendas. Uma das cenas mais comuns na arte mesopotâmica era justamente a procissão de pessoas levando seus produtos para os palácios. Na página 35 tem o número 1. Na Mesopotâmia, o imposto era voluntário ou obrigatório. 2. A quem os mesopotâmicos pagavam impostos? 3. Escreva uma semelhança e uma diferença entre nós e os mesopotâmicos no tocante ao pagamento de impostos. 4. Pesquise. A quem são pagos e para quem servem os impostos no Brasil de hoje? Pesquisar na internet. 5. No Brasil é comum ouvir críticas severas ao mau uso do dinheiro dos impostos por alguns prefeitos. Pesquise. O dinheiro dos impostos tem sido bem aplicado no município onde você mora? Página 36. Número 1. Dê o significado da letra A, agricultura. B, pecuária. C, sedentarização. 2. Como o trabalho é dividido em uma aldeia neolítica? Você vai explicar. 3. Explique as lacunas de modo a formar frases historicamente corretas. Nós temos a letra A e a letra B. Número 4, vocês vão numerar os processos e episódios na ordem em que ocorreram. Número 5, vocês vão marcar um X no que for característica da cidade. E número 6, vão identificar o nome de cada um desses objetos e o metal de que ele foi feito. Então agora nós vamos fazer a autocorreção do livro de História. Vamos colocar V e autocorreção. Página 25. Número 1. Assinale D para verdadeiro e F para falso. Letra A. Os historiadores atuais não aceitam a ideia de que as sociedades sem escrita são sociedades sem história? Verdadeiro. B. As conquistas humanas anteriores à escrita são tão importantes quanto as que vieram depois? Verdadeiro. Letra C. Os povos sem escritas também possuem uma história movimentada que precisa ser conhecida? Verdadeiro. D. A descoberta da cura para a tuberculose é mais importante do que a invenção da roda? Falso. Número 2. 2 e 3 são respostas pessoais, porque o livro não vem sugerindo resposta. Na página 33, está escrito aqui, número 1, observe a imagem ao lado e responda. Letra A, letra B, letra C, letra D são respostas pessoais. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? A letra A. Letra B. Qual é o período da pré-história representado na imagem? Letra C. Quais elementos da imagem permitem afirmar que ela retrata esse período? Letra D. As pessoas representadas na imagem são nômades ou sedentárias?
Como você chegou a essa conclusão? Resposta pessoal. Aí nós temos na página 35 também. São respostas pessoais. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Eu acabei de ler nesse momento. Na Mesopotâmia, o imposto era voluntário ou obrigatório. 2. Aqui os mesopotâmicos pagavam os impostos. 3. Escreva uma semelhança e uma diferença entre nós e os mesopotâmicos no tocante do pagamento de impostos. 4 é uma pesquisa que vocês vão pesquisar a quem são pagos e para quem servem os impostos no Brasil de hoje. Número 5, no Brasil é comum ouvir críticas severas ao mau uso do dinheiro dos impostos por alguns prefeitos. Pesquisa o dinheiro dos impostos tem sido bem aplicado no município onde você mora. Você pode pesquisar na internet. A página 36, vê a autocorreção. Agora é a sua vez. Número 1, dê o significado de agricultura. No livro está abordando que é o cultivo intencional, mas tem outras respostas. Letra B, pecuária, domesticação e criação de animais. Está abordando no livro também, mas tem outras respostas. C, sedentarização, fixação dos grupos humanos em um determinado local. Nós fizemos um registro a respeito disso agora há pouco, no livro, no texto anterior. Número 2, resposta pessoal, porque o livro não está sugerindo resposta. Como o trabalho é dividido em uma aldeia neolítica? Vocês vão explicar. 3, complete as lacunas de modo a formar frases historicamente corretas. Letra A. Com a agricultura e a pecuária, aumentou a oferta de alimentos. Para guardar, transportar e cozinhar esses alimentos, os humanos desenvolveram a cerâmica, barro modelado e cozido. B. Mais bem alimentadas, as pessoas passaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, que levou a um crescimento da população. Página 37 para encerrar. Número 4, a numeração ficou 1, 2, 4, 3, 6 e 5. Número 5, marcando um X no que for característica da cidade. Vocês vão marcar um X na letra B, na letra D e na letra E. No número 6, são respostas pessoais, critério do aluno, pois o livro não vem sugerindo. Identifique o nome de cada um desses objetos e o metal de que ele foi feito, tem na página anterior. Agora, meus filhos, minhas crianças amáveis, vamos fazer a correção do livro Lição de Casa de Ciências, por favor. Página 21 e 22. Vê autocorreção. Número 1, complete as frases de acordo com o que você estudou sobre as células. Estrutura básica, protozoários, microscópicas, formas, bactérias e funções. A. As células são a estrutura básica que compõe o corpo dos seres vivos. Em geral, são microscópicas e apresentam grande diversidade de tamanho, formato e funções. B. A maioria dos seres vivos é formada por um grande número de células diferentes. Entretanto, existem alguns seres vivos formados por uma única célula, que executa todas as funções para mantê-las com vida, como as bactérias e os protozoários. C. As células do nosso corpo se agrupam de acordo com suas formas e funções em diferentes níveis. 2. Associe os tipos de células indicados a seguir com suas descrições. Ficou B, C e A. Página 22. Organização do corpo humano. 1. Célula. 2. Tecido. 3. Órgão. 4. Sistema. 5. Organismo. Número 2. Responda as questões a seguir. Letra A. Como são formados tecidos? São formados por um conjunto de células semelhantes que realizam a mesma função no organismo. B. Como se formam os órgãos? Os tecidos se agrupam em órgãos que realizam funções específicas. C. Como são formados sistemas? Órgãos que desempenham funções semelhantes se agrupam em sistemas. Então, gente, agora nós vamos para a correção, lição de casa de História.
Página 19 e 20. 19, 20, 21 e 22. 19 a 22. Na número 1 da letra A, o que cada imagem mostra? Na imagem 1, um homem usa uma pedra lascada para quebrar o osso de um animal, para utilizá-lo em proveito próprio. Na imagem 2, um homem corta um pedaço de carne também de um animal com uma faca. B. É correto afirmar que somente a pessoa representada na imagem 2 possui histórias? Fixe sua resposta. Não. Para os historiadores atuais, a pré-história também é a parte da história. E os seres humanos pré-históricos, com sua imaginação e inteligência, também fizeram história. Página 20. Número 2. A pré-história costuma ser dividida em dois períodos, o paleolítico e o neolítico. Modificando na natureza, nossos antepassados criaram vários artefatos usados na luta diária pela sobrevivência. A esse respeito, complete o quadro a seguir com informações corretas. Material: pedra lascada, pedra polida, barro e metal. Exemplos de artefatos criados: machado e facas de pedra lascada, lâminas de corte afiado, serras com dentes de pedra e machados mais afiados, cerâmicas, potes, vasos e panelas, enxadas, lanças e espadas. Então, o primeiro, usos, o primeiro quadrinho: abater animais, vírgula, coletar frutos e fazer roupas. Segundo quadrinho: abater animais, separar a pele da carne e para se defender. Terceiro quadrinho: guardar, transportar e cozinhar os alimentos. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto quadro: arar a terra e se defender de grupos rivais. Página 21. Leia o trecho com atenção. Vocês vão ler a letra A. Por que os seres humanos criaram dinheiro? Os seres humanos criaram dinheiro para facilitar a troca entre eles. B. Qual é a forma do comércio mais antiga? Explique. A forma mais antiga é o comércio do escambo, ou seja, a troca de produto por produto. Escambo. C. Por que a forma de comércio citada no item anterior cedeu lutar a troca com o uso da moeda? Porque o escambo é um meio trabalhoso e demorado, vírgula, pois a pessoa que quisesse comercializar precisava achar outro que precisasse do seu produto e também se interessasse pelo produto oferecido. 4. No processo histórico de formação do Estado, qual a relação entre a disputa por terras férteis e o aparecimento dos primeiros réis? Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, vírgula, algumas aldeias prosperaram. A população cresceu, criando a necessidade de obter mais terras para plantar e criar animais. As aldeias passaram então a disputá-las. O chefe da aldeia que vencia a disputa passava a ter mais terras e mais pessoas sob seu controle, tornando-se posteriormente o rei. O papel do Estado, chefiado por um rei no controle das terras e da vida social dos seus súditos. Para nós terminarmos, página 22. 5. Vocês vão observar o mapa e avaliar as afirmativas a seguir. E vamos ver para as verdadeiras e F para as falsas. Cidade da antiguidade na Mesopotâmia e no Egito. A primeira opção, primeiro quadrinho. Os seres humanos procuraram habitar regiões próximas aos rios devido à existência de água para eles próprios, para a agricultura e para os animais. Verdadeiro. Letra B. Enquanto corria o processo de centralização do poder, algumas aldeias foram se transformando em cidade? Correto. C. A cidade se distingue da aldeia por 3 características: maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e poder centralizado. A letra D é verdadeiro e a letra F é falso. Ficou verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Saudades.